Olá, estamos de volta. Nos dois últimos vídeos, você provavelmente vai ver a grande diferença no tamanho do meu cabelo e vai entender que eles foram gravados no início da pandemia. Aí a gente guardou porque achou por bem fazer aquela série Tempos Difíceis, mas como o tema é muito importante, agora que a gente já está se refazendo e talvez pela época do ano que nós estamos vivendo, estamos renovando as nossas esperanças de que tempos melhores estejam chegando, nós voltamos ao tema de educação, de desenvolvimento. E é claro que nesse tempo entre a gravação daqueles dois últimos vídeos da inteligência emocional, socioemocional e este tempo atual, eu li muita coisa e aprendi muita coisa. E um dos livros interessantes que eu li e que nos oferece a oportunidade de aprofundar ou complementar aquele tema da inteligência emocional ou socioemocional é esse aqui, Agilidade Emocional, da autora Susan David. E especificamente ela traz um capítulo sobre a educação dos filhos. E é esse capítulo que eu vejo que tenha sido muito interessante para fixar, aprofundar ou complementar, um pouco daqueles dois vídeos últimos, da inteligência emocional, socioemocional. Ela começa esse capítulo sobre a educação, educando, criando filhos emocionalmente ágeis, falando que os pais de hoje são os mais bem informados de todos os tempos, os mais conscienciosos, os que mais sabem sobre a infância, sobre o desenvolvimento. Em parte porque hoje se tem menos filhos, e em parte porque nós aprendemos a valorizar o conhecimento, nós aprendemos a valorizar o faça você mesmo, o crie a sua solução. E ela faz uma comparação interessante, ela fala, por isso que tem tanta cerveja artesanal. Nós estamos gostando de fazer muito as nossas coisas, de saber a origem das coisas. Então, somos atualmente os pais mais bem informados de todos os tempos. Mas, ao mesmo tempo, nós também somos o grupo, a sociedade a qual nós pertencemos nesse momento é a que está vivendo o auge do capitalismo. E com ele vem também a competição, o querer se antecipar, o querer sobressair, o querer ter a maior parte ou as melhores ferramentas para se desenvolver, para desempenhar o seu papel. Então, nós passamos a acreditar que temos nas nossas mãos o controle sobre o futuro dos nossos filhos. Nós passamos a acreditar que se a gente fizer isso, isso e isso, se os nossos filhos seguirem esse caminho, se eles forem para essa escola, se eles conseguirem este ou aquele feito, estarão garantidos para o futuro. Então, nós desenvolvemos essa convicção e ela é muito perigosa. Ela é perigosa para nós, ela é perigosa para os nossos filhos. Talvez ela contribua para que nós sejamos excessivamente protetores, ou, se a gente quiser dizer, super protetores. Nós passamos a querer ou a ter a pretensão, ou pior ainda, a ilusão de que nós conduzimos nossos filhos, de que nós os colocamos num caminho que é direto, desde o maternal até o final da universidade. E aí nós
fazemos escolhas por eles, para eles, e nós temos na nossa cabeça um futuro, um caminho traçado. E esse caminho, não é, ele tem riscos, porque nós, talvez com isso, deixemos de observar quem são os nossos filhos, que pessoas eles são, como eles se relacionam com a própria vida e com o ambiente onde eles estão, e quais são seus desejos, quais são suas habilidades, quais são seus pontos fracos, para que nós possamos apoiá-los nesses pontos fracos e incentivá-los nos seus pontos fortes, e corremos o risco então de, ao superprotegê-los, desprepará-los, que é o oposto do que a gente falou nos 2 últimos vídeos, né, de desenvolver ou de estimular o desenvolvimento das habilidades socioemocionais tão importantes para que eles desenvolvam bons relacionamentos que, lembrando, são os preditores número 1 da felicidade. No passado, os pais eram mais distantes, mais frios, mais autoritários, e também a vida nos oferecia muito poucas oportunidades. Então havia algumas possibilidades a seguir e a gente ia por ali. Muitos filhos seguiam a profissão dos pais como se isso fosse natural, como se fosse a única opção ou uma das únicas opções, desculpe. Na tentativa de criar os nossos filhos para que eles sejam mais capazes e mais confiantes, nós estamos muito empenhados em protegê-los de quaisquer experiências adversas, difíceis, que possam frustrá-los, que possam decepcioná-los, que possam abalar, né, a psique deles. A gente fala o emocional, a gente fala a autoestima. Então nós vivemos cercando os nossos filhos para que nada lhes aconteça, para que eles não tenham que passar pelas dificuldades que passamos, para que eles tenham sucesso. Esses esforços, o não deixá-los passar dificuldades, o não deixá-los enfrentar obstáculos, superar adversidades, eles enviam uma mensagem que vai justamente na contramão do que nós queremos. Eles dão para a criança a sensação de que nós não confiamos nela, para o adolescente mais ainda, porque a sensação que eles têm, então, é que nós subestimamos a capacidade deles de enfrentar desafios, de vencer obstáculos, de superar adversidades, de conviver com frustrações. Embora no nosso discurso a gente tenha advertências aos nossos filhos com relação a isso, nós somos mestres, eu falo isso, que nós somos mestres em ameaçá-los com o futuro, nós somos mestres em ameaçá-los com o trabalho, com a necessidade de viver por conta própria, viver do próprio dinheiro, mas nós, na prática, efetivamente, nos comportamos de maneira super protetora. E aí essa mensagem ambígua, né, aquilo que nós falamos, ser diferente da maneira como nos comportamos, gera ainda mais insegurança para os nossos filhos. Então, a superproteção, hoje, ela se revela a gente, nós, nos nossos consultórios, os professores nas escolas, nós vemos pelo menos 2 vertentes da superproteção. Então, de um lado, nós temos jovens, né, que foram um sucesso na escola, que foram top no Enem, que tiveram uma redação 1000, né?
que entraram nas melhores universidades, que puderam escolher, mas que embora deem conta de todos os desafios acadêmicos, tiram as melhores notas, passam na seleção para os melhores estágios, estão completamente desconcertados e despreparados para a vida real. Se eles foram morar em outra cidade, acabam morando sozinhos porque não conseguem conviver com nenhum companheiro de república, de apartamento, que seja diferente deles. Se eles se apaixonam, começam a namorar e são rejeitados, o namorado, a namorada termina, o mundo acaba, eles não conseguem se refazer, né, dessa primeira rejeição, né? E aí entram em colapso, e aí temos nós inúmeros pacientes, cada vez mais, com tudo para serem felizes, um sucesso, que estão se sentindo destruídos, desesperançados, sem motivação para a vida. Ou ainda mais, né, temos jovens que, embora sejam esse sucesso acadêmico inegável, precisam dos pais para tudo. Os pais têm que ir à cidade onde eles moram para resolver coisas domésticas, a pia que entupiu, o chuveiro que queimou, o leite que acabou. E não raro os professores das universidades dizem que são procurados por esses pais para saber por que os filhos não tiraram nota máxima, por que os filhos não estão se saindo tão bem, não conseguiram isso ou aquilo. Então, eles são um sucesso acadêmico e estão completamente despreparados para a vida real. Em resultado, em grande parte, é lógico que não exclusivamente, mas dessa superproteção que, na melhor das intenções, nós adultos fizemos e, sem querer, mandamos para eles essa mensagem: olha, eu tenho que fazer porque você não será capaz, porque eu tenho que resolver porque você não saberá. E aí, uma outra vertente da superproteção é gerar neles isso que a gente chama de autoestima contingente. Eu vou ser amado, eu vou ser reconhecido se, né? Ser valorizado, ser amado, ser reconhecido depende do meu sucesso em algumas áreas da vida. Se meus pais, né, só me amam, só me apoiam, se eu for o primeiro da turma, né, eu só tenho amigos se eu for o dono do carro, se eu for o que promove as melhores festas. Então é uma autoestima que depende de contingências, que depende de situações muito específicas onde esse jovem, esse adolescente é o tal. Também a gente tem assunto aí para falar durante muito tempo num outro vídeo, se vocês desejarem, que é o risco do excesso de elogios, que acaba gerando essa dependência do elogio, do reconhecimento para que se funcione. E isso representa uma distância de todas aquelas habilidades que foram faladas nos 2 vídeos anteriores. Por isso que eu decidi apresentar para vocês esse capítulo do livro da Susan David, Agilidade Emocional. Ele não é um livro simples, não é um livro que eu diga assim, que os pais poderiam ler tranquilamente. Acho que é um livro de muito conteúdo. Um único capítulo fala de educação especificamente, mas eu vi que ele aprofundaria a nossa reflexão, aprofundaria o nosso tema. E aí eu vou voltar a falar numa coisa que eu já falei há muito tempo atrás, citando o Murilo Gun,
né? 65% dos jovens que estão hoje no ensino fundamental vão trabalhar em profissões que ainda não existem. As 10 principais ocupações nos Estados Unidos em 2010 não existiam em 2004. Pensa nisso. Fazer planos fechados, né? Decidir quando seu filho entra no maternal. Aquilo que ele vai fazer na universidade é um risco enorme, porque olha só, num espaço de 6 anos, as 10 principais ocupações nos Estados Unidos em 2010 não existiam em 2004. Então, o nosso papel é muito mais desenvolver nos nossos filhos as competências, né, emocionais, socioemocionais, a agilidade emocional, para que ele navegue nesse mundo absolutamente dinâmico, nada estático, onde nós já estamos vivendo. E se a coisa continuar nesse ritmo, eles viverão num mundo muito mais acelerado, muito mais dinâmico, muito mais, digamos, como é que a gente fala? Muito mais flexível, muito mais instável do que o nosso. Portanto, né, o que nós precisamos é ajudá-los a desenvolver a flexibilidade, né, a capacidade de florescer em qualquer circunstância. Precisamos dar a eles ferramentas para que eles centrem as suas escolhas em si mesmos, para que eles sejam capazes de conviver com o ambiente, mas de se reconhecerem intimamente como únicos e aí fazer suas escolhas. Então, uma das maneiras, né, que a gente tem para prepará-los para isso, que eu falei nos 2 vídeos anteriores, é dar nome às emoções. Lembra que eu até falei que um fantasma que a gente sabe o nome dele, ele ameaça menos? Dar nome às emoções, reconhecê-las como legítimas, favorecer a sua expressão. E aí, algumas pessoas falam, mas então a criança pode fazer, ou o adolescente pode fazer tudo o que ele quer? Não, não é isso. A gente vai reconhecer as emoções, dar nome a elas, vai dizer que elas são humanas, que elas são naturais, mas vai ajudá-los a encontrar caminhos adequados para a expressão. Não significa aceitar acessos de raiva, desrespeito, não é isso, mas ir ajudando essa criança desde pequena a encontrar os caminhos adequados para a expressão. E aí eu vou citar aqui um trechinho, né, da Susan Dave, que fala, ela pergunta assim: então como nós podemos encorajar a autonomia de uma criança? E ela dá 4 dicas. Primeiro, respeite-a por quem ela realmente é, em vez de por quem você deseja que ela seja. Segundo, conceda a ela a possibilidade de uma escolha verdadeira sempre que possível. O que não é o mesmo que não definir limites, não estabelecer expectativas ou satisfazer todos os caprichos dela. E aqui eu me lembro de uma história bem adequada para essa época de Natal, que vocês estão vendo aqui, né? Eu já estou no clima do Natal. Um dos meus sobrinhos mora em Niterói e era, quando pequenininho, lógico, 3 anos, apaixonado pelo Homem-Aranha. E aí eles iam sair para fazer compra de Natal, de fazer compra de alguma coisa, e ele quis ir, vocês imaginem, dezembro, Niterói, e ele quis ir com a roupa do Homem-Aranha. Claro que depois que ele andou um pouquinho, estava morrendo de calor, ficou enjoadinho, começou a chorar,
E aí teve que voltar para casa porque era insuportável. Então, como é que a gente dá autonomia para a criança se a gente deu autonomia, ele foi com a roupa do Homem-Aranha e deu errado? Perdemos a viagem, tivemos que voltar para casa. Um bom expediente, você até dizer, filho, tá fazendo calor, essa roupa é quente, eu acho que não vai ser confortável. Mas ele fala, eu quero ir. Bom, se você não está disposta a comprar uma briga, se você está disposta a deixá-lo viver essa experiência de fazer uma escolha e reconhecer que ela não foi a melhor, mas também você não quer perder a viagem, leva numa sacola um shortinho e uma camiseta. E aí começou a sentir calor, troca. E aí você vai ter uma oportunidade de ensinar à criança isso, né? Que algumas escolhas não são boas, a gente erra, mas que tem conserto. A maioria das coisas que a gente faz e que não saem muito bem, que não são um sucesso, podem ser consertadas. Essa é uma boa maneira. Terceiro, forneça uma razão lógica para as decisões que você toma quando nenhuma escolha é possível. Então ela dá um exemplo aqui muito interessante. A criança não quer dar a mão para atravessar a rua. E não adianta você não está educando adequadamente se você disser, você tem que dar a mão porque eu é que sei. Né? Mas se você explicar para ela, logicamente, por que ela tem que dar a mão. Olha, você é pequeno, o motorista não consegue ver você, mas eu sou maior. Se você estiver junto comigo de mão dadas, ele vai me ver e isso te protege. Esse é o objetivo. Então você dá uma explicação lógica, você satisfaz, né, a necessidade que a criança tem de compreender aquilo que acontece com ela e você prepara um caminho também para ela de pensamento, de avaliação de situações. E quarta, minimize recompensas externas como adesivos, brinquedos ou dinheiro. Expresse sua emoção, tendo cuidado para não exagerar também nos elogios, mas troque o adesivo, o brinquedo, o presente por uma expressão, por um compartilhamento daquela experiência. Né? Então, diga que ficou feliz, né? Ou diga que você percebeu que ele cresceu, que ele compreendeu, não exagerando nos elogios por causa do perigo do excesso de elogios, da grande expectativa que você cuida, mas sendo natural, né? Porque senão você também desperta na criança essa troca exclusiva, né? Eu só faço isso se eu ganhar aquilo. E isso é um engessamento deste funcionamento que é o oposto do que a gente quer. E a gente precisa deixar a criança compreender que, embora ela não precise reprimir as emoções, ela precisa aprender a frear os comportamentos, as atitudes. Ela pode sentir qualquer coisa que ela sinta, mas ela não pode fazer qualquer coisa que ela queira. Então, isso é muito importante e isso é parte da construção dessa personalidade, dessa emoção, desse funcionamento inteligente e ágil. Eu espero que a gente tenha conseguido passar, né, um pouco mais dessa visão da inteligência emocional, socioemocional para a prática, para o comportamento e que a gente siga educando nossas crianças para serem felizes.